Olá para você que está no YouTube, olá para você que está no Instagram. Sejam bem-vindos. Eu esqueci de colocar um nome. Como coloco o nome agora que eu não sei? Gente, eu sempre faço isso. Sempre faço isso. Esqueço de colocar o nome sobre o que vai ser a live. Simplesmente esqueço. Mas nós vamos falar sobre a ciência e a Bíblia. E muitas pessoas não conseguem entender a Bíblia. Quem aqui é uma dessas pessoas que não consegue entender a Bíblia, que abre a Bíblia e dá sono para ler? Porque eu fui buscar Jesus quando eu não tinha mais fé, eu fui atrás da ciência para entender o universo, para entender o porquê que nós estamos aqui, porquê que a minha vida não dava certo, porque os meus relacionamentos não fluíam, e para me tornar uma mulher bem resolvida. E aí eu encontrei a ciência. E aí eu percebi que a ciência, ela explicava a Bíblia. Só que muitas pessoas colocam energia, energia, energia e não colocam Jesus como principal coautor, o principal autor, porque nós somos coautores. Jesus é o autor de tudo. E aí, para a gente entender melhor a Bíblia e trazendo à luz da ciência também, a gente vai começar com Mateus. A maneira mais simples de entender a Bíblia é começando com Mateus, né? O Novo Testamento. Oi, maravilhosa! Sejam bem-vindos! Tudo bem, Jaque? De aula, se eu estiver lendo errado, Eliane, sejam todos bem-vindos. Então, a gente vai entender a Bíblia. E para que eu tenho que estudar a Bíblia, Licor? Por que eu tenho que entender sobre isso? Se você não entender sobre autoconhecimento, ciência e Jesus, que é o principal, você nunca vai ser feliz, você vai buscar no mundo, no relacionamento, no dinheiro, a felicidade você nunca vai encontrar e o vazio só vai crescer. Uma mulher bem resolvida, ela estuda a palavra de Deus diariamente, para ela ter discernimento dentro de casa, no trabalho, com os filhos. Essa é a mulher bem resolvida. Então, se você quer essa mulher, se você quer ser essa mulher bem resolvida, fica aqui na live comigo, tá bom? Mateus começa contando aqui a genealogia de Jesus Cristo. Na psicogenealogia, a gente estuda as suas raízes ancestrais. As nossas raízes ancestrais deixam maldições hereditárias. As maldições hereditárias fazem com que portais sejam abertos, porque está no nosso DNA. E no nosso DNA, esses portais abertos podem fazer com que a gente repita os mesmos comportamentos dos nossos ancestrais. É como se você tivesse uma tendência a ter aquele comportamento igual o seu familiar teve. Exemplo, a doença. Ah, a pessoa tem doença cardíaca, você fica mais vulnerável a ter tendência a ter uma doença cardíaca. Assim é nos comportamentos emocionais e espirituais. Vocês já perceberam que a criança, ela imita tudo que o pai e a mãe faz? Vocês já perceberam isso? A criança, ela imita os pais o tempo todo. E nós imitamos os nossos pais na infância. E lá, vimos comportamentos deles que poderiam ser positivos e negativos. Não estou falando isso para você entrar na vitimização. Eu estou falando isso para você abrir o olhar, mudar o óculos que você vê a vida. Então, a nossa genealogia influencia a pessoa que nós somos. E olha como a genealogia de Cristo foi maravilhosa. Aí vem, né, o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, desposada com José, no caso, ela já estava, né, para casar com José, e o Espírito Santo coabitou, gerando a vida de Jesus. Só que José, ele como é que ele ia saber que ela engravidou se não estava com ele? E Jesus, ele é tão maravilhoso em tudo que ele faz, e a gente desconfia tanto, a gente tem tanto medo, que em sonho, tá escrito aqui, José recebeu do anjo o quê? A informação que Maria estava grávida de Jesus. E você aí tá com medo na sua vida,
que Jesus não vai te transformar, que Jesus não vai te tornar uma pessoa melhor, que Jesus não vai realizar seus sonhos. Mas por que será? Será que o seu orgulho, a sua arrogância, a sua falta de perdão, o seu julgamento com as pessoas está te atrapalhando a ouvir a voz de Deus, a ter o coração aberto, livre para ouvir a voz de Deus? Por muito tempo eu fui assim. Por muito tempo eu fui arrogante, por muito tempo eu fui uma pessoa orgulhosa, por muito tempo eu coloquei o relacionamento no trono, o dinheiro no trono, eu não coloquei Jesus no trono. E isso me entristeceu muito, 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 muito. Quem já viveu assim hoje? Dá um oizinho aí para mim. Dá um. Quando a gente coloca coisas no lugar de Jesus, o espírito adoece, porque o alimento do espírito é a palavra. Se você quer conhecer alguém, se você quer conhecer Jesus, eu me sinto longe de Jesus. Eu não estou falando de religião, não estou. Eu atendo gente de tudo quanto é tipo de religião, independente de opção sexual. Por quê? Jesus, ele rejeitava a prostituta, os gentios? Não, ele não rejeitava, ele acolhia, ele entendia, ele compreendia. Quem somos nós para julgar o coleguinha? E João fez o quê? João era um homem tão bom que ele ia só separar, não ia contar o que tinha acontecido com Maria, mas em sonho ele recebeu o José, né? Não sei se falei o nome dele certo. O José, ele recebeu em sonho que o que foi gerado nela era fruto do Espírito Santo. E isso se cumpriu. Só que a visita dos magos, que é o terceiro aqui, Jesus, nascido em Belém da Judeia, o rei Herodes ficou sabendo do nascimento de Jesus. Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vocês acham mesmo que o rei Herodes queria adorá-lo? Ele não queria, como Jesus era chamado de rei, ele não queria que ninguém tivesse mais poder sobre ele. E é muito do que a gente vê hoje em dia das pessoas que se acham a cristãzinha, a poderosinha, porque vai tudo certinho e fica julgando o coleguinha. Mas ela é o quê? Hipócrita. Porque Jesus nos ensina a não julgar ninguém. E se você está julgando o outro, quer dizer o quê? Que você está julgando a si mesmo e que o outro é um espelho seu. Então, só porque você não come carne e a outra pessoa come carne, você não tem que repreender e se tornar inimiga dela. Só porque a pessoa tem a política tal e você tem a política tal, você não precisa recriminar ela. Olha o que Jesus nos ensina. Você precisa respeitar. E essas pessoas, como o rei Herodes, não respeitavam, quer sempre ter mais poder, quer sempre ter a razão. Isso é o ego. Na psicologia, a gente chama de ego. A essência, que é Jesus, que é a consciência maior, que a física quântica chama, é a conexão com o divino, a conexão com Deus. Então, a mulher bem resolvida, ela tem essa união da ciência e de Jesus para entender como ela deve agir com o seu marido, no seu lar, no seu trabalho, sendo uma mulher que edifica e que brilha por onde quer que ela vá. Agora, se você for uma mulher masculina, arrogante, que a sociedade está pregando hoje em dia, aqui você tem que dar conta de tudo, de filho, de marido, de não sei o que lá. A mulher enlouquece, a mulher adoece, ela se torna masculina, rancorosa, com o coração fechado. E isso vai fazendo o quê? Vai tornando essa mulher cada vez mais vazia, cada vez mais triste, cada vez mais dura. E por mais que ela conquiste as coisas, nunca é suficiente. E talvez ela chegue num momento que ela tá tão cansada que o dinheiro nem para na vida dela, que o relacionamento não flui. Porque as coisas, obviamente, que precisam se desequilibrar para depois se equilibrar. Mas se eu tenho conhecimento, que a Nicole está me passando aqui agora, que eu posso ser essa mulher e posso realizar todos os meus sonhos, porque o que Deus quer é que você viva em abundância em todas as áreas da sua vida. Aqui fala que Jesus foi perseguido. E por que ele foi perseguido? Porque quem tem luz brilha. Eu ouvi uma fábula
e uma cobra estava correndo atrás do vagalume. E a cobra correndo atrás do vagalume, e o vagalume, cansado de tanto correr da cobra, foi e perguntou: mas por que você quer me comer? Nem sou eu o seu alimento. Por quê? Sabe o que a cobra respondeu? Porque a sua luz me incomoda. E aí você tá aí com medo de botar os seus projetos, de viver um relacionamento, de falar quem você é, por causa das pessoas que vão te atacar, do que elas vão pensar de você. Elas vão te atacar de qualquer jeito. Agora, a sua coroa está na sua cabeça, de mulher bem resolvida, para saber quem você é, está na tua essência, top. Agora, se não tiver, se você tiver no ego, aí, meu amor, você não está na mulher bem resolvida. A mulher bem resolvida, ela sabe o que quer. É isso que eu ensino na mentoria, esposa bem resolvida. Então, se você tem luz, as pessoas vão se incomodar e o problema é delas. O que vai mudar é como você lida com isso. Jesus teve que fugir, né, com o pai e a mãe, como diz aqui na Bíblia, a fuga para o Egito. E partiu para o Egito e o Herodes foi e buscou para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Gente, eu tô no 1. Eu já fui pro 2, era só para falar do 1. Mas é basicamente isso. Quando você tem luz, você vai incomodar. E a mulher bem resolvida, ela busca a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Não é religião, é espiritualidade. Cocriação da realidade é cocriar com Jesus. É você alinhar sua frequência com Jesus. Quando a gente começa a ter mais compaixão, a ter mais empatia, a ter mais perdão, não é que você se tornou idiota. Você se tornou uma pessoa sábia. Porque quando você sente raiva de alguém, o universo não entende que é do outro. O universo entende que é o quê? É você que está emanando a raiva. É você que está se sentindo não merecedor de viver um relacionamento incrível, de ter um trabalho maravilhoso, de acordar feliz todos os dias. É você que está decidindo. Aí você vai lá e culpa Jesus. Jesus, por favor, me livra disso, resolve isso para mim. Quando tá tudo nas tuas mãos, mas você não quer resolver. Você quer se vitimizar, você prefere botar a culpa no seu marido. Você prefere botar a culpa no seu chefe, no seu trabalho, em qualquer outra pessoa. Em julgar. Por quê? Porque é cômodo. É cômodo botar a culpa nas outras pessoas, não é? Porque aí você não tem que fazer nada. Vítima não cria realidade. Vítima não vive o extraordinário de Deus. Por que as pessoas, quando começam a se curar, a perdoar, a elevar sua energia, ela se aproxima de Deus? Porque Deus é amor. E se Deus é amor, você é amor. Vós sois deuses, está escrito isso na Bíblia. E se você é Deus, você tem os mesmos poderes que Deus tem, assim como os discípulos tinham, que Jesus deixou para eles. Por muito tempo eu acreditei, por causa da religiosidade, que foi uma coisa que bloqueou muito a minha vida, eu acreditei que Deus queria que as pessoas se humilhassem, que as pessoas fossem pobres, que as pessoas se sacrificassem. Mas quando você vai buscar a fundo, você não é mais manipulado por líderes religiosos, a raça de víboras, né, como chamava nos tempos antigos, que eram os fariseus. Você não é mais manipulado quando você tem autoconhecimento. Conheça a verdade e a verdade te libertará. Então, conheça a ti mesmo. O autoconhecimento liberta e te guia para a verdade. A verdade é o quê? Que você é o co-criador da sua realidade com Deus. A energia existe, sim, mas quem comanda tudo é Jesus. Ah, Nicole, por que acontecem coisas ruins no mundo? Gente, tem coisas que não têm explicação. Mas quantas vezes Deus te proveu aquilo que você queria? Quantas vezes Deus restaurou aquilo que você pediu a Ele, que você buscou do fundo do seu coração? Quantas vezes isso aconteceu com você? Aí você decide focar no problema em vez de olhar para a solução? Ou quantas vezes aconteceram coisas terríveis na sua vida e você falou, nossa,
Por causa dessa coisa, eu me tornei uma pessoa muito melhor. Oi, maravilhosa, tudo bem? Seja bem-vinda, Patrícia. Isso aí, vamos lá, vamos juntas. Quantas vezes aconteceu coisas na sua vida que você falou: Meu Deus, se isso não tivesse acontecido, eu não teria me tornado a mulher que eu me tornei. Por causa dos relacionamentos que eu tive, do trabalho que eu tive, da família que eu tive, eu sou essa mulher que eu tenho orgulho de ser. Então, a aceitação é o caminho para você viver uma vida extraordinária. Quando você aceita as suas raízes, que a gente começou aqui, né, na genealogia de Cristo, e eu até ultrapassei, já fui para o 2, mas vocês entenderam aqui que quando você tem luz, as pessoas vão te recriminar, mas também vão ter pessoas que vão te aplaudir. Só que quando você está com Jesus, a crítica e o elogio é indiferente, não é que você esnoba as pessoas, de maneira alguma, você não esnoba, só que não entra mais no seu coração, sabe? Os desafios nos refinam, o ouro passa pelo fogo, é exatamente isso. E Jesus disse, né, que vocês passarão por aflições, mas olha o que Jesus passou por nós, e ele venceu todas. Ele falou: afasta de mim esse cálice, e que seja feita a sua vontade, Senhor. Entende? Quando eu coloquei Jesus no centro da minha vida e comecei a ter fé, mesmo que foi pela ciência, mas o meu coração sempre estava voltado para Deus, e quando eu me perdi, ele me resgatou de volta, que a gente se perde, a gente é ser humano, a gente erra. Hoje eu tenho a alegria de viver, e essa alegria vai me levar para lugares muito mais altos, não pelo ego, não pela soberba, não porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu faço a minha parte e entrego o resto para Jesus. E eu sei que os desafios virão. E eu tô pronta para enfrentar os desafios porque eu me tornei uma mulher bem resolvida. Agora, se você prefere se esconder, você tem o livre-arbítrio. É seu, é sua decisão. Agora, não vem colocar a culpa nos mentores que te ensinam da física quântica, em Jesus, que isso aí é vitimização, isso aí é blá blá blá. É cômodo. Agora, você assumir a responsabilidade de falar: o que eu tenho nas mãos hoje? O que eu tenho nas mãos hoje para transformar a minha vida? Tem um estudo que eu falei que ia trazer Bíblia e ciência, tá? Para a gente poder finalizar, que é só rapidinho hoje, amanhã eu não vou poder fazer, que eu vou estar em viagem, mas a gente vai continuar, se vocês quiserem, obviamente, com os devocionais, sempre eu comparando a ciência e a Bíblia, comparando no sentido de como as duas se completam, de como as duas se conectam, na verdade, essa é a palavra certa. Tem um estudo que eles fizeram com jovens que estavam jogando bola ali, um para o outro. E passou uma pessoa vestida de macaco no meio desses jogadores. E aí eles fizeram umas perguntas para os jogadores se eles viram o macaco passando no meio de quando eles estavam jogando a bola. Às vezes, o que significa isso? Você está tão focado no problema, no que você tem que fazer, no que você tem que fazer e da confusão da sua vida, que você não enxerga a solução. A solução poderia ser um macaco ali, que pode ser representada como alegria, como a fé. Você fica fazendo com as suas próprias forças e você não enxerga. É como a sua mente se fechasse para enxergar. Isso é só um estudo que traz para exemplificar como é que a nossa mente funciona. E quando a gente quer mudar, quando a gente quer acrescentar um hábito novo, óbvio que demora, óbvio que é sacrificante, principalmente se você tenta sozinha. Eu tentei muito tempo sozinha. E aí eu batia e dava porrada para as portas se abrirem. Só que a porta que Jesus abre, ninguém fecha. A porta que Jesus abre, ninguém fecha. E quando você entende isso, o caminho ele é leve, ele não é árduo, ele não é pesado, porque você não faz pelo dinheiro. O dinheiro é muito importante, mas ele é consequência da pessoa que você se tornou. Ele é consequência das coisas que você fez, mas ele não está no altar, ele não está no trono. Entenderam? Quando você coloca a sua confiança em Jesus,
e não nos bens materiais, não nas coisas que você queria, o relacionamento que eu queria e não deu certo, o dinheiro que eu queria e não deu certo. Peraí, por que não tá dando certo? O que você tem que aprender? Você tem que tirar o orgulho? Você tem que tirar a arrogância? Vou deixar salva. Você tem que tirar o orgulho, você tem que tirar a arrogância de você tem que ser menos soberba, você tem que parar de ser vítima, você tem que ser o quê? Pensa aí, se pergunta aí, o que você tem que melhorar? Por muito tempo, deixa eu ver se o meu mapa tá aqui. A minha energia ficou presa no orgulho, que vibra em 175 Hz. Essa é a escala de Hawkins, do Dr. Hawkins, que fez o teste pela cinesiologia, e a minha energia ficou presa ali. Aí eu não conseguia avançar, eu não conseguia subir, porque eu estava totalmente focada nas minhas crenças, naquilo que eu acreditava como verdade absoluta, e eu não ouvia as pessoas. Por mais que eu dizia que eu ouvia, eu não ouvia as pessoas, eu era soberba. E quando eu entendi e assumi os meus erros, a minha energia começou a se elevar e as coisas começaram a acontecer de uma forma extraordinária. Às vezes você precisa desacelerar para poder acelerar de novo. Às vezes você precisa entrar no secreto, se ouvir, parar de ficar nessa correria louca da vida. Mas eu tenho que pagar a conta, eu tenho que resolver meu marido, meus filhos. Sim, meu amor, você tem que fazer isso. Mas se você não tem 10 minutos para cuidar de você, você vai ser um fracasso na vida. Me desculpa, mas eu tenho que te falar a verdade. Se as pessoas que estão ao redor de você não falam, eu vou falar. Se você não tem 10 minutos para você, você vai ser um fracasso na vida. Porque o seu nível de sucesso é proporcional ao seu nível de desenvolvimento espiritual e emocional. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Então, decida cuidar de você e coloca como prioridade. Porque se as coisas que você fez hoje não te levaram para o caminho que você quer, então você precisa fazer coisas diferentes. É a lógica. Você precisa mudar a rota. Você precisa buscar ajuda, porque sozinho a gente não consegue. Ai, mas Jesus vai resolver. Fica aí esperando Jesus resolver as coisas. Fica aí esperando de sentadinha com a bunda no sofá para ver se você vai ter o relacionamento, para ver se você vai ter o dinheiro. Ponto cego. A gente dentro da situação não consegue se enxergar. Por isso é bom ter um profissional. Exatamente. Muitas vezes a gente precisa de alguém ali para escutar, para ouvir, para orientar. Eu precisei e continuo precisando e vou buscar e vou em palestra e estou em constante transformação. Mas se você não tem coragem de investir em você, meu amor, eu sinto muito. Sua vida não vai fluir. Você precisa investir em você. Você é o seu maior investimento. Você é a pessoa mais importante da sua vida. E a gente só encontra esse ser, essa essência, conectado com Jesus. Ele que nos traz a nossa essência, o nosso valor. E aí você para de querer provar para o mundo os seus resultados, as suas coisas. Não, você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que fazer e construir para você e por você. Entende? Não é para provar para alguém. Para quê? O que você ganha provando algo para alguém? O que você ganha provando algo para fulaninho? Fulaninho paga as suas contas? Fulaninho tá ali quando você precisa? Quem são os amigos de verdade que tá do seu lado quando você precisa? Quem é? Você precisa entrar no caos para acordar? Porque eu tive que entrar no caos, eu aprendi pela dor. Você quer aprender por onde? Você quer evoluir por onde? A escolha é sua. Jesus nos dá o livre arbítrio. E se você tem luz, você vai incomodar. E ótimo. Ótimo! Por quê? Porque você está falando a verdade. Você não está aqui para agradar todo mundo. A única pessoa que você tem que agradar, que tem que ter orgulho de você, é Jesus. Combinado? Vamos fazer uma oração para finalizar? Vamos lá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou claro o primeiro capítulo de Mateus, da genealogia, e logo em seguida da luz que brilha e das pessoas religiosas que não respeitam as outras pessoas porque se acham melhores do que elas? Ficou claro isso?
Então vamos. Oração. Querido Pai, que o Senhor possa incendiar o nosso coração com o Espírito Santo, com a tua palavra, com a verdade, alimentar o nosso espírito todos os dias. Que possamos ser filhos, que o Senhor tenha orgulho de dizer: esse é meu filho, essa é minha filha, que seguiu os meus princípios, os meus valores, se divertiu, prosperou e viveu extraordinário. Eu agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui assistindo essa live. Eu acredito pela vida de cada pessoa que ainda vai assistir essa live. Eu agradeço pela minha vida, pela vida dos meus familiares, amigos, pela vida dos meus pacientes. Eu oro para que essa mensagem chegue a corações que precisam de Ti, ó Pai. Que essa mensagem se expanda e as pessoas saibam o poder que elas têm, saibam quão grandiosas elas são e que elas podem chegar a qualquer lugar se elas acreditarem que elas podem, colocando sempre o Senhor em primeiro lugar, sendo uma mulher bem resolvida, que edifica o lar, que edifica o trabalho, que edifica a si mesma, que edifica o mundo, que dá um sorriso por onde passa, porque o sorriso pode salvar a vida de alguém. Em nome do teu santo nome. Amém. Então, um beijo no coração de vocês, que você possa ter ficado com o coração um pouquinho mais quentinho com essa mensagem de hoje, entendendo que a ciência e a Bíblia estão em conexão, só que Jesus é primeiro lugar, tá? Ciência é maravilhoso, mas Jesus em primeiro lugar, porque é Ele que te dá tudo o que você pediu. Tudo que eu tenho hoje, eu utilizei mecanismos da ciência e da Bíblia, não para manipular nada, mas para entender o que Jesus queria para mim. E eu tive fé. A fé me trouxe até aqui. Beijo no coração de vocês. E você que estava aqui assistindo aqui comigo no YouTube, espero que essa mensagem tenha, de alguma forma, preenchido seu coração. Um beijo no seu coração.